Saudações, queridíssimos e queridíssimas daristas, sejam muito bem-vindos a mais um glorioso papo com ex-aluno. Hoje eu estou aqui na presença do ilustre João Antônio, nosso querido ex-aluno. A única coisa melhor conversar com um aluno é conversar com um ex-aluno. João, se apresenta aí, querido. Muito obrigado pela sua presença, por dedicar esse tempinho para dividir um pouco da sua história, da sua trajetória aqui com a gente, inspirar os próximos alunos. E a gente quer saber um pouquinho desse grande campeão. Quem que é você? De onde você veio? Onde você está agora? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente. Muito feliz de poder estar aqui participando hoje na condição de ex-aluno, né? Finalmente podendo falar com você, eu que te via todos os dias ano passado, e agora, nesse momento, a gente poder trocar essa ideia vai ser realmente muito, muito legal para mim. Eu Hoje sou residente de anestésio no Hospital Universitário de Ciências Médicas aqui em Belo Horizonte, que é gerido pela Feluma, né, é a instituição mantenedora do nosso hospital. Eu estou com 29 anos, eu trabalhei 3 anos antes de entrar na residência, tinha que organizar algumas coisas antes e tudo, e ano passado resolvi me dedicar aos estudos. Eu sou mineiro de uma cidade chamada Itanhomi, fica mais ou menos 320 quilômetros de Belo Horizonte, mas já moro em Belo Horizonte aí há cerca de 10 anos, mais ou menos. E hoje estou aqui para a gente bater um papo e tentar, de alguma forma, ajudar vocês nesse caminho aí da aprovação para esse ano. Pô, bom demais, cara. Assim, isso é uma coisa que a gente sempre faz questão de agradecer, principalmente, não só pelo tempo, mas o tempo de um residente, que a gente imagina, principalmente em R1, é corrida, é cansativo. E dá um spoilerzinho, assim, pra galera que vai entrar no que vem. Como é que foi seu primeiro dia na residência, primeira semana, primeiro mês? Expectativa, o que você imaginou que seria, o que foi diferente, o que te surpreendeu, o que pesou o colete, porque é uma nova etapa com muita alegria, mas um zilhão de desafios também, né? Então, professor, a anestesia a gente não tem muito contato, né? É uma coisa que é novidade para todo mundo, mesmo tendo trabalhado 3 anos antes da residência, né? Não é nada assim que é uma experiência, né? A É outra experiência realidade, né? As é, habilidades, os conhecimentos, a responsabilidade, o cenário, o próprio cenário é outro, né? Exatamente. Então, assim, a gente chega, a gente não sabe abrir uma ampola, diluir uma medicação. Então, assim, é tudo novidade. O primeiro dia é muito isso. Você aprender a ligar o carrinho, testar o carrinho, quebrar ampola, diluir medicamento. E é tudo, assim, o tempo todo preceptorado, o tempo todo perguntando, é isso mesmo, tudo com muita calma e tal. Mas a curva de aprendizado na anestesia é gostosa demais. A gente já está aí agora inteirando o 4º mês de residência, e é impressionante, cara, quando você olha para trás e vê, nossa, no meu primeiro dia eu não sabia quebrar uma ampola, e agora, tipo assim, meio que você já vai dominando a coisa, sabe? É claro, a gente, né, muitas vezes não entende bem o que tá fazendo, o preceptor tá ali, né, sendo o cérebro, e a gente ali sendo mais os braços e tal, mas a gente vai pegando uma mão, a gente vai entendendo melhor o porquê que a gente faz cada coisa, e assim, numa anestesia que tudo flui bem, a gente consegue fazer, sabe? É claro, a gente ainda não aprendeu a lidar com intercorrência, esse tipo de coisa, mas é muito gostoso, cara. Você sente que você tá melhorando, que você tá ficando bom na coisa, que você tá tendo uma mão melhor para fazer as coisas. É muito gostoso essa parte. Cara, uma especialidade muito legal. O meu irmão mais velho, ele é anestésio também, né? Ele formou 2 anos antes de mim, serviu um aninho, depois fez a residência anestésia aqui no Rio. E, cara, é bizarro, porque assim, em muito pouco tempo vai ter gente, assim, médico formado 10, 15, 20 anos. Cara, doutor João, pô, consegue ajudar aqui? A gente vai entrar numa intubação e você muito rápido vira uma pessoa com um passe, um movimento muito decisivo. Não só a intubação, mas diversos outros procedimentos, as punções, as JAKs, enfim, é uma peça fundamental em vários ramos da medicina. Então, cara, parabéns. E assim, anestésio não é um desafio normal, né? A concorrência, a gente sabe que muito maior do que em algumas outras áreas, especialmente em instituições grandes, em grandes centros. E você tinha comentado comigo, você lembra mais ou menos quanto que você estava começando, quanto você fez no simulado, quanto você estava fazendo no meio do ano e o notão que você chegou lá para ser aprovado? No simulado de nivelamento, acho que eu acertei 47 questões. Aí, no decorrer do ano, à medida que os meses foram passando, né? Aí saiu da casa dos 40, chegou nos 50, aí saiu dos 50, chegou nos 60, aí depois nos 70, ali
Para o final do ano, a gente já acertava 80 e poucas por cento das questões, e foi o que eu fiz na prova. Na prova eu acertei 82%. E aí eu Caraca. consegui classificar. Então, você foi de 47 para 82. Exatamente. E você tinha ficado 3 anos depois de formado estudando pouco, não estava estudando, estava Não, só estudando trabalhando. nada. Caracos, então foi basicamente um ano mesmo, né, de Um ano. preparação. Um ano de preparação. E aí era todos os dias, cara. Exceto domingo. Domingo, às vezes, eu dava uma preguiçada. Mas eu abria nem que Não, fosse para fazer descanso. 5 questões, sabe? Nem que seja, vou fazer só 5 aqui. Só para manter o ritmo, sabe? Mas foi um ano só. Né? Eu formei na UFMG no final de 2021, né? E apesar de ter estudado na UFMG e não ter pagado faculdade, né? Como eu vim no interior, meus pais tinham que me manter na cidade e tal, eles se endividaram tudo. E aí eu usei esses 3 anos para ralar, organizar as contas de casa, ajudar meus pais e tal. E aí, no início do ano passado, eu falei, não, agora está na hora de fazer residência. E aí eu já tinha conhecido a Arista por colegas e tal, que fizeram, que gostaram, que indicaram, falaram, parece com você, parece a metodologia parece que vai encaixar com o jeito que você gosta de estudar e tal. Aí eu fui, entrei, fiz o cadastro, procurei saber, participei das lives de metodologia que tinha no início do ano, de apresentação e tal. Falei, não, isso aqui é interessante para mim. E aí eu acreditei, cara. Eu fiz o que vocês mandaram e no final deu certo. Então aí, que legal, que legal. Isso. E João, deixa eu te perguntar, o jeito você falou que pô, alguns amigos indicaram, falaram que parecia com você. Você estranhou muito a metodologia, o protagonismo da parte ativa, as aulas mais direcionadas, sentiu, caramba, é isso mesmo? Porque muitas vezes vem da faculdade ou até de uma educação antes disso, aulas muito longas, uma parte muito teórica. Isso foi estranho para você? Caiu bem logo de cara? Deu um match legal? Como é que foi? Foi amor à primeira vista? No início a gente acha um pouco estranho, mas né, no início do ano é, fica muito claro que do jeito que a coisa é desenhada, tipo assim, não é baseado na sua cabeça, na cabeça do Luigi. Tipo assim, tem estudo sobre a parada, né? Você entende a revisão espaçada, por que o estudativo ele é mais importante. E eu acho que o mais importante, se um recado tem que ficar para quem está começando aí esse ano, é acreditar mesmo, cara. É tipo assim, façam que te pedem para fazer, que no final vai dar certo, sabe? Então, não deixe de fazer suas flashcards, não deixe de fazer suas questões, né? Veja os comentários das questões que você errou, porque a questão que você acerta, cara, ela te ensina muito pouco, mas a questão que você erra, ela te traz lições. Então, tipo assim, pegar mesmo com erro. Então, respondendo a sua pergunta, no início é um pouco estranho, mas era muito o jeito que eu gostava de estudar, sabe? Eu sempre fui um cara, assim, de conteúdo teórico mesmo. Eu nunca me importei em ter nada, assim, muito, muito aprofundado. Eu sempre gostei muito de estudo prático. Então, eu sempre fui um cara das questões, eu sempre fui um cara das flashcards. Então, bateu muito, deu esse match muito, muito importante com o jeito que eu gosto de estudar. Que legal, que legal. Porque muita gente estranha, principalmente tem a galera que faz resumos muito longos, ou quer aquela aula completa e o rodapézinho, a gente, meu filho, tu quer saber tudo ou tu quer passar? Exatamente, cara. Às vezes tem que abrir mão de algumas máximas que a gente traz muito forte, né? Mas que bom que para você foi uma virada tranquila. E a gente viu alguns colegas estudando e falava assim, poxa, mas caiu essa questão desse assunto aqui e na aula não tinha isso. Aí, eu ficava feliz quando isso acontecia. Falou, opa, isso aqui é uma coisinha nova que eu posso aprender aqui. Então, assim, tem gente que igual você falou, mais tradicional. Fala assim, não, eu gosto de ver uma aula, na aula vai me falar tudo e toda questão que aparecer sobre aquele tema, eu tenho que ter ouvido falar sobre ele na aula. Eu acho que não, acho que a aula tem que reforçar com o que é mais importante sobre aquele tema, e com as questões você vai refinando o seu conhecimento. Boa, perfeito. A gente aposta muito nisso, né? Eu gosto sempre de brincar, dar o exemplo. Vamos falar de ventilação mecânica no recém-nascido, no ajuste fino? Não, eu não vou falar sobre isso. Cai uma questão a cada 3 anos. Então, né, você tem que saber o Pareto, né? Aquilo que a gente vai ver mais vezes. E até fazendo um parênteses aqui, na prática também, depois quando a gente vai para a residência, tem o Pareto. Você diz, cara, ó, tem um mundo de anestésico que dá para estudar, que precisa saber que você vai amadurecer.
tá, mas para eu chegar, para eu começar, o que é o mais importante, né? Uhum. Quais são os principais estudos, as principais habilidades, as principais técnicas, o que eu mais tenho que acompanhar? E eu acho que a gente consegue botar essa sementinha na cabeça para vocês levarem para depois também, né? Sim. E assim, se pegar a prova do Enário do ano passado, a maioria das questões que caíram na prova foram em algum momento abordadas no curso, sabe? E abordado em aula, sabe? Abordado na apostila, no guia Pareto e tudo. Então, mesmo para essa galera mais conteudista, assim, se seguir o que tem, cai na prova, sabe? Não teve nada assim muito. Ah, isso aqui não foi mencionado em momento nenhum. Em algum momento foi, sabe? Boa, boa. A gente tenta cobrir tudo e respeitando ali as incidências, né? Para, Sim, lógico, o estudo ser mais efetivo e mais estratégico. Você lembra quantas questões mais ou menos você fez, João, ao longo desse um ano aí de preparação? lembro. Acho que a última prova que eu fiz foi início de dezembro. Só que aí, como os resultados só iam sair lá para janeiro, fevereiro e tal, aí eu não parei de fazer questões. Então, de janeiro de 2024, que foi quando eu comecei, Uhum. até janeiro de 2025, que foi quando eu parei de fazer questões, eu fiz mais de 20 mil questões. Pô, caraca, desempacável. É, Porque o número mágico que a gente fala, olha, é muito difícil que um aluno siga a metodologia, faça 15 mil questões e não seja aprovado. Eu particularmente, estou analista há 5 anos, eu não vi nenhuma vez isso acontecer. Lógico, não é magia. A gente fala o número mágico, cara, é mágico você sentar pô, quase todos os dias para estudar, 6 dias da semana, fazer 15 mil questões, se dedicar, prestar atenção, aprender com os erros, ser aprovado? Não tem mistério nenhum. É um indicativo de que essa pessoa tem uma disciplina muito grande, um estudo ativo, viu e reviu aquilo várias vezes. Então, cara, 20 mil com certeza não é um esforço simples, tem muito suor, muita dedicação, mas vale a pena, né? Faz uma transformação gostosa aí de 47, 48 para 80 e 82 82. na prova. É. É isso, evolução bizarra, mais de 30 pontos para chegar para anestésio. Como que foi de prova? Você fez só uma, fez duas? Você falou que teve prova um pouquinho mais para frente também. Como que foi a preparação de simulado, de prova na íntegra? Você conseguia separar um momento para fazer mesmo ali, tipo, cara, não, agora eu vou falar com ninguém, agora eu e minha aguinha aqui, a Uhum. pausa. Você fazia o ritual bem certinho da prova na íntegra mesmo? Como se fosse o dia da prova? Ah, não exatamente como se fosse o dia da prova, mas porque tem gente que veste até a roupa de fazer prova, né, e tal. Eu não era bem assim, não. Bota o sapato em casa. Não, era a roupa mesmo de casa. Mas eu tenho um quarto desse aqui, é onde eu sentava, aí me desligava um pouco do que estava rolando em casa e tudo. Eu sempre fazia no final de semana, eu fiz. Cara, eu acho que se eu tiver perdido o simulado semanal, deve ter sido um ou dois. Eu sei Uhum. que do ano inteiro eu só não ganhei troféu de ouro em 2 semanas ou 3, alguma coisa assim. Que foi por algum motivo eu perdi alguma atividade. Mas eu tinha o tempo reservado, um horário semanal, para sentar e fazer. Aí uma semana eu fazia simulado inteligente, na outra semana eu fazia o simulado Aristo, né, que gerava ranking e tal. E mais perto das provas foi que eu comecei a fazer prova na íntegra. E aí, como eu não queria sair de Belo Horizonte, eu só prestei provas aqui. Então, eu fiz PSU, fiz Feluma e fiz Enare. Aí, no Enare, eu tinha as opções do Hospital de Lombardi e do Hospital das Clínicas. Mas o Enare não foi uma prova que eu fui tão bem. Uhum. A prova que eu estourei mesmo foi a da Feluma, eu fui bem no PSU, passei em alguns outros hospitais também, mas Boa. acabei optando pela Feluma, porque PSU tem uma maldosinha também, né? Pelo menos a de clínica lembra umas coisas cabeludas. cara, a prova do PSU é uma prova difícil, uma prova Uhum. difícil. Tanto que a pessoa que acerta ali 80% da prova, ela passa nos melhores hospitais, nas melhores residências, porque é uma prova muito difícil mesmo, cara. Aí eu passei em alguns hospitais no PSU, mas acabei optando pela Feluma, porque foi uma residência que passou por uma revolução, vamos dizer assim. Porque tinha uma equipe de anestesia anterior, essa equipe saiu, foi desligada no ano passado, e aí entrou a equipe que anestesia na rede Mater Dei, aqui em Belo Horizonte.
né? E é um grupo muito sério, os caras são muito... Eles prezam muito por uma anestesia bem feita, baseada Profissionais, né? Exatamente. E aí, assim, eles têm essa pegada científica muito importante, eles prezam muito por anestesia de ponta e tudo, e, e é um grupo que está envolvido no melhor hospital de Belo Horizonte, né? Então, se você faz um bom trabalho na residência, o pessoal te conhece, tal, abre oportunidades. Então, acabou que a minha decisão para ir para a Feluma foi essa, né? Além do mais, né, a Feluma é uma instituição já tradicional em Belo Horizonte. Ela é mantenedora da Faculdade de Ciências Médicas, que é a segunda faculdade mais antiga de Belo Horizonte, e a terceira do estado de Minas Gerais. Já são mais de 75 anos aí de instituição, é bem consolidada, e eu estou muito feliz de fazer parte, sabe? Muito feliz mesmo. Cara, isso é muito grande, João, e eu fico até arrepiado, porque uma coisa é passar é muito bom. Você, pô, que legal, entrei num novo capítulo, me dediquei, passei. Mas você poder escolher, não, eu vou escolher porque aqui eu acho que a minha formação vai ser um pouco melhor, ou tem esses staffs e tem essa possibilidade de trabalho lá para frente. Cara, isso abre portas, assim, não é só para residência, né? Isso às vezes muda a rota da sua carreira, da sua vida pessoal, da sua família, dali para frente de uma forma muito especial. Então, é um ano que é puxado, é muito sacrifício, é muita dedicação, mas eu acho que você, mais do que a gente falar, pô, nossos campeões falarem, cara, eu fiz 20 mil questões, eu passei em mais de um lugar, eu escolhi qual que eu queria ir porque eu entendi que essa seria melhor. Cara, isso é uma mensagem muito forte, é muito poderosa e você deve, no meio do cansaço da correria, às vezes tu vai esquecer, mas não esquece não, que é uma coisa para você bater no peito e falar, cara, sou grande. E o pessoal que está assistindo a gente vai ver que eles vão passar na residência deles e quando chegar lá nos primeiros dias, eles vão conhecer gente de outras especialidades e tal. Aí as pessoas perguntam, mas qual o cursinho que você fez? Eu fiz Aristo, eu também, fulano também e tal. Aí você tem um R igual ao meu também que fez, o Daniel Botinha, ele tá lá comigo todos os dias. Tem o William Bruno, que é da ortopedia também, ortopedia super forte lá no Hospital Universitário, a equipe do Departamento Médico do Atlético opera lá e tal, gente do dentro do Atlético, do Cruzeiro. Então, tipo assim, residência top de ortop em Belo Horizonte. No Brasil, eu diria. Você pega essas provas do TEOT aí, os meninos do HU estão sempre nos primeiros lugares lá. E o William também fez Aristo, e o William estourou, cara. O William foi em primeiro lugar geral da prova da Feluma, primeiro lugar geral do Enari. Também, assim, talvez fosse até interessante trazer ele e o Daniel para uma conversa também, para eles falarem da experiência deles. Legal. Principalmente se eles animarem, depois manda, que vai ser um prazer a gente trocar ideia com... Se vocês tirarem foto, conseguir uma foto junto lá, nossa, vamos fazer isso aí acontecer. Eu vou imprimir e vou levar para vocês autografarem para mim um dia. Que isso. Cara, deixa eu te perguntar uma parada legal aqui, João, porque assim, o pessoal fala, não, um cara, pô, essa galera que passou, não, é um pessoal com um cérebro diferente, é um pessoal que tem uma dedicação muito grande, mas a gente gosta de falar, cara, são seres humanos normais. Você, em algum momento, achou que não ia dar, em algum momento acumulou conteúdo, em algum momento o cansaço bateu e você precisou, chegou a questionar, precisou desacelerar um pouquinho. Como que foi isso para você? Porque não é estranho, é inclusive muito comum que apareçam esses desafios, um pouquinho de atraso, um pouquinho de estagnação. Como que foi ao longo do ano, esses pontos para você? A questão de atraso até que eu consegui manejar bem, sabe? Em nenhum momento eu tive uma montanha atrasada para batalhar, não. Então, nessa questão foi mais tranquilo. Você conseguiu os troféus ali, né? Um ritmo legal. Sim. Então, até que com isso eu não tive muito problema, não. Mas é porque chega um determinado momento do ano, assim, que eu tirei 47 no simulado de nivelamento. Então, vamos dizer que eu não tinha uma base boa. No princípio, você vai ver que a sua curva de rendimento ela é muito, muito íngreme. Em pouco tempo, você já passou do 40 para o 60. Chegou no 70, cara, às vezes você agarra ali, nos 60, 70, aí você fica. E aí tem semana que você vai muito bem, aí tem semana que você não vai tão bem assim. Aí você fala, não, agora eu tô acertando 95% das faces. Aí vem 1, 2, 3 semanas que você não bate essa meta. As questões... Questão difícil você sempre bate, cara. É impressionante. A difícil você sempre acerta os 20% que você tem que acertar. É quase que o chute, né? Você sempre acerta mais, cara.
foram poucas semanas que eu não acertei 20% das difíceis, mas as médias, elas frustram a gente um pouco, sabe? Porque a fácil, você chegou ali no 95, aí vai ter uma semana ou outra, não vai ter, você não vai bater, você vai acertar menos, mas daí a pouco você já tá acertando bastante de novo. Mas a média não, cara, a média, ela machuca a gente. Uhum. Porque às vezes você começa a acertar e você vai indo bem, aí depois vem uma semana porque você acertou 50% dos 75 que você tinha que fazer, você fez 50, 40. Aí você pensa, pô, o que será que eu tenho que melhorar? Onde que tá o problema? E a confiança às vezes abala, sabe? Ou então Aham. você faz um simulado que aí você tava indo bem no simulado, você tava ficando ou classificado ali entre os 10, ou próximo daquilo, né? Você estava satisfeito com o seu rendimento, aí você vem e faz o simulado, você vai muito mal. Então, é, é complicado, cara. É bom ter uma rede de apoio nesse momento, né? Ter com quem Muito. conversar, alguém Uhum. para te acolher e tudo. Mas ali isso acontece sim, cara. Principalmente com o rendimento, porque não é uma coisa linear. No início você aprende muito, muito rápido, principalmente se você começa de um ponto de partida mais baixo, como eu comecei. Mas chega um momento que dá uma estagnada, cara, ali para junho, julho. E aí que é a hora que eu falei lá no início, é a hora de acreditar. Fala assim, não, o pessoal lá, o professor Ian, o professor Luiz, eles falam que é assim, e aí você segue, cara, você segue. Essa profecia árdua que a gente fala, esse momento do meio do ano do purgatório, você está ali descascando, fazendo muita questão, estudando muito, se dedicando muito e a nota agarrada, 60 e pouco, 70, 60 e pouco. E dá uma agonia, né? Porque essa virada nas questões médias, ela demora muito mais tempo. A gente fala, né, Uhum. daquela curva natural, realmente nas fáceis ali, com poucas semanas, alguns poucos meses, você tem uma evolução consistente e a média custa para sair, geralmente é a virada lá perto das 15 mil questões. Mas, cara, nesse momento é muito chave, que valioso a gente, mais uma vez, a gente falar é uma coisa, vocês falarem, não, foi sim, dei uma segurada ali no meio do ano, aconteceu, mas cheguei, pô, escolhi, entrei para anestésio, depois escolhendo onde que eu ia fazer, então nossa, é um alívio até para a gente, ó, é verdade, porque a gente também ficou olhando ali, eu brinco que é o antibiótico que a gente dá, o leuco ainda não caiu, às vezes o paciente está com um pouco de febre, está tossindo um pouco, não, mas está melhorando, confia, vai melhorar, vai melhorar. A gente vai melhorar, melhorou mesmo, é isso aí. Então é muito legal. E é um desafio, né? Tem que ter um pouquinho de fé e confiar que esse é o método. É a história natural, né? Não tem, por outro lado, a gente fala assim, quem que vai passar então? Se não sou eu que estou estudando pra caramba, num ritmo bom. Então é muito valioso esse depoimento. E você falou, João, da rede de apoio. Como que você organizou a sua preparação além de prova, em relação a sono, alimentação, conseguiu fazer exercício? Não é um ano que a gente consegue correr atrás de ficar com um shape de super-herói, mas você conseguiu incluir na sua rotina, era importante, conseguiu ter um pouquinho de contato com os amigos, com a família. Como é que foi isso Uhum. aí com você? Cara, curiosamente, esse ano eu comecei a trabalhar numa construtora aqui em Belo Horizonte, no Núcleo de Medicina do Trabalho. Na verdade, foi ano passado, né? Não foi mais ou menos em março. Aí eu estava no Núcleo de Medicina do Trabalho dessa empresa, que para mim foi ótimo, eu morava em frente ao lugar que eu trabalhava, Que era um lindo. serviço não muito puxado, então eu conseguia chegar em casa descansado para estudar, sabe? Eu já sou casado, né? Tô com a minha mulher já tem, né, de casamento mesmo, de que a gente mora junto 1 ano e meio. E era ela que segurava a marimba para mim, sabe? Porque principalmente questão assim de tarefa doméstica e tudo. Uhum. Aí ela se sacrificou um pouco por isso, então foi uma vitória assim coletiva, sabe? Pô, que maravilha. É, Um mais um é muito mais que dois, né? Os desafios, o jogar em time é outra coisa. Exatamente. Aí ela falou assim: não, esse ano você vai estudar, eu vou segurar as pontas aqui. Então, ela que me ajudou a segurar as pontas. Tive muito apoio também dos meus pais, apesar deles estarem longe, né? Eles continuam em Itaiomi, não vieram para Belo Horizonte, mas sempre que precisava, era mão no telefone, mãe isso, pai aquilo, não sei o quê. E, e realmente foi bastante importante, né? Então, essa questão de conseguir conciliar o estudo, o trabalho e tudo. E final de semana eu dava uma desligada mesmo, sabe? Eu não trabalhava sábado e domingo,
Aí sábado de manhã eu fazia meu simulado, sábado à tarde eu ia fazer outras coisas, cara. Eu gosto de ver futebol, então eu ia assistir um jogo do Cruzeiro, ia encontrar meus amigos, ia escutar uma música, ia Tem que ter, jogar um né? Tem que ter videogame. momento de relaxamento, senão a gente fica Exatamente. bem cedo, inclusive, né? Ou chega Exa- perto das provas e não tem cabeça. Exatamente. Momento bom. Aí, assim, mais perto das provas, que eu abri um pouco mais de mão disso, sabe? Então, assim, naquele mês final, antes da prova, aí eu já dava uma segurada a mais. Às vezes ficava em casa no sábado à tarde também, deixava de fazer uma coisinha ou outra ali, porque estava muito em cima da hora já, né? Então ali era a hora do gás final mesmo. É um foco que faz sentido, né? É um É, investimento. Apesar de ser puxado, é um sacrifício, já tem uma carga de cansaço, mas ficar concentrado ali, brincar, tem que, mês final, olhar para a prova igual um predador olhando para uma presa. é isso. Você vai assassinar aquela prova ali. É. Então, é Uma muito coisa legal. que eu acho que é interessante também, às vezes, fazer mais provas, sabe? Porque, beleza, todo mundo tem aquela instituição que é aquele que quer entrar. Mas tem ali Uhum. uma segunda, terceira, quarta, quinta opção também que vai satisfazer bem essa pessoa. E é bom fazer várias provas, porque, cara, você pode ser o melhor aluno, você só tira 90 nas provas. Pô, chegou lá na prova um dia, foi mal, você tem que ter outras, entendeu? Por isso que a gente tem que fazer várias provas. Eu penso assim, Cara, eu porque concordo com você. E tira um peso também, né? Se você tem só uma opção, e se não der, eu tô. Agora você tem outras? Não. Uma dessas portas é vai abrir, eu acho que melhora o resultado em todas. exatamente. Você pode até chegar lá na frente e falar, não, eu não quero ir para essa que eu passei, nem essa, porque eu quero tentar essa aqui mais uma vez. Opção sua, tu acho válido, beleza. Mas Tem eu um peso acho, muito menor, é uma escolha, não é um. acho muito bom fazer várias provas, cara. Porque por uma razão ou outra, você não foi bem numa ou noutra prova, que pode acontecer até com o melhor aluno, eu acho que é importante ter opções. Com certeza. E até nisso de prova, tem os perfis, tem os grandes temas, mas quase todos nós temos uma grande área que a gente não gosta tanto, alguns temas que a gente não gosta. Teve alguma dessas áreas que foi mais desafiadora para você? Algum tema que não entrava, aparecia na plataforma, você queria xingar a gente? Como que foi isso e como que você superou, principalmente? Cara, eu acho que o mais desafiador é a clínica, não tem jeito. Não por complexidade, às vezes sim por complexidade do assunto, mas por diversidade mesmo, sabe? Cara, a prova de clínica pode cair qualquer coisa. É diferente de uma prova de cirurgia, uma prova de GO, que os temas são mais. Uma prova de pediatria, que os temas são mais circunscritos. Prova de clínica é muito ampla, cara. Então, o cara pode cobrar um trem bobo, um tratamento, um trem bobo assim, né? Que cai muito, cobra muito, é um assunto que a gente vê Uhum. muito, um tratamento de hipertensão. Os caras podem te cobrar, cara, sei lá, uma doença genética, neurológica, degenerativa, que não sei o quê, que, entendeu? E vale o mesmo ponto que a questão de pressão alta, entendeu? Clínica é especialmente desafiadora. É assim, primeira prova disso é que nós temos a única grande área que tem duas casinhas, né? Dois professores, e é um volume o dobro de várias É, outras com mais temas. é. É Aí, um aí desafio mesmo. tem outros assuntos, tipo preventiva. Não é tema que o médico gosta de estudar, entendeu? Me Uhum. desculpa você que colega médico que ama preventivo e que estuda bastante isso, mas via de regra, a maioria da galera faz Sim. medicina porque sabe, quer conhecer doenças, quer conhecer diagnósticos, quer entender de propedêutica, quer examinar paciente, seja ele adulto, criança, mulher, homem, idoso. Então, o que o estudante gosta é disso, é de clínica, Mas de pede, é de mas a GO, verdade, né? A história, o motivo pelo qual a gente entrou, muitas vezes é, pelo menos uma porcentagem maior vem daí, né? pois é. Então, assim, tem que ter um pouco de resiliência, às vezes, com o tema que você não gosta. Porque, igual eu falei mais cedo, o pontinho da questão lá da raropatia, da neuro, da doença degenerativa, é o mesmo do seu estudo de coorte, entendeu? Então, não tem jeito, amigo. Isso daqui é sensibilidade, coisas que com um É, custo muito menor tu garante um acerto, né? e assim, às vezes é um tema que você não vai gostar, mas que não é difícil de entender, né? Se você dedicar ali um tempo de qualidade para você estudar aquilo, você vai entender e você vai conseguir garantir questões, que no final do dia é o que importa. Pô, bom demais, João. Isso é valioso, né? Ser estratégico, cara.
não é para você. Você vai fazer o que você gosta quando você entrar na residência ali para frente. Você escolher a especialidade que você gosta. Na hora do estudo, faz o que te dá certo. Tem que ser estratégico, né? É uma estratégia, uma maturidade, um jeito inteligente de estudar também. E que vale você trazer isso e reforçar com a galera. Porque tenha um braço de procrastinação que a gente às vezes nem percebe, que é, pô, vou estudar só o que eu gosto, ou só o que eu tenho facilidade. E às vezes a evolução está justamente ali do ladinho, um tema que você tem que avançar um pouquinho mais. Isso. João, caminhando já para o finalzinho do nosso papo, tem um ponto que a gente gosta muito de abordar, que é em relação a tempo de celular, redes sociais. Isso foi um desafio para você? Tinha costume de usar muito? Precisou reduzir um pouco? Como que funcionou essa parte para você? Já era tranquilo? Era um cara um pouco mais off? Ah, não, cara. Eu tinha que me policiar. Às vezes, o celular tem tanta distração, cara, que às vezes você pega o celular para você fazer, pra você olhar uma coisa que é importante. E aí, quando você assusta, você nem sabe o que você ia olhar antes, sabe? Porque você já passou um monte de informação ali na sua cara. Você Então, foi de cachorro para os amigos e não viu o edital da prova. então assim, é bizarro, cara. Então, é uma distração que é difícil mesmo de controlar. Uma tática que eu usava é porque aí, né, trazendo minha mulher de novo para a conversa, ela trabalha de casa. Ela é arquiteta, então ela tem uma empresa e trabalha de home office. E o celular para ela também era uma distração. Aí a gente baixou um aplicativo, o Forest, e aí a gente plantava árvores juntos. Então ela estava lá trabalhando, com a arvorezinha dela plantando, e eu estudando com a minha arvorezinha plantando também. Então foi mais uma forma de conseguir contornar isso, sabe? Aí o que acontece? Fala, poxa, mas eu uso o celular pro aplicativo da Aristo. Aí você colocava lá a permissão, cara. Então, por exemplo, pô, tem um boleto para vencer, eu tenho que pagar esse boleto, só que eu não posso porque o meu celular tá travado aqui no aplicativo. Aí você deixa a permissão, porque é o aplicativo do banco, você consegue entrar, uma distração ali mais rápida para você resolver um problema. Não vai ficar rolando lá também. Nossa, deixa eu ver meus extratos de 5 meses atrás. Mas é porque o aplicativo do banco não é muito interessante, não. Mas a gente tem que ser cauteloso porque o YouTube, Instagram, TikTok, enfim, o próprio WhatsApp, e-mail, notícia, cara, foram feitos. Tem muita gente muito bem paga para fazer aquilo ser muito interessante. Muito fácil da gente perder ali. Num ano de concentração, cara, olha o efeito de 15 minutos, 20 minutos a mais todos os dias. Não só para estudo, mas para descanso, para exercício, para estar com a família. Então Por isso que é importante você ter um ambiente assim estéreo de estudo, sabe? Vamos dizer assim, que não vai ter contaminação, que não vai ter gente falando na sua cabeça, que não vai ter um celular por perto, né? Que não vai ter um rádio tocando, uma TV ligada. É importante ter esse tipo de coisa. Aí tinha colegas que, tipo assim, trabalhavam em outro serviço, o serviço era muito tranquilo também e tal. Aí falou assim, eu estudo no trabalho. Eu falei assim, pô, beleza, você tem um tempinho no trabalho para você fazer uma questão ou outra, ok, eu acho uma boa. Só que isso não pode substituir o tempo de qualidade sentado em casa estudando, sabe? É uma presença 100% sem interrupções. É uma coisa assim, 10, 20 minutinhos, deixa eu olhar uns flashcards aqui, passar o olho num Reel no Instagram, que tô lembrando outra coisa, sentar, ver uma aula, fazer uma sequência de questões, corrigir, fazer um simulado. É uma presença, uma qualidade e uma retenção muito maior, né? Com certeza. João, para a gente fechar, meu amigo, queria te pedir para dar um conselho, assim, tipo, o que você falaria para o João de um ano atrás e o que você falaria para a galera que está aí estudando agora e quer estar como você agora no R1? O que você tem para dar de dica de ouro aí para esse pessoal? Cara, em primeiro lugar, tenha fé na metodologia, sabe? Acredite. Se você escolheu Aristo, você já está aqui hoje vendo essa conversa, faça o que os professores orientam, cumpra suas metas semanais, faça questão, e sem fazer por fazer, sabe? A questão que você errou, vai lá, lê o comentário, tenta aprofundar sobre aquilo de alguma maneira, faça bastante flashcard, revise o seu conteúdo, mas o principal é isso, cara, abrace a metodologia, e vá com ela adiante, né? Mesmo no momento de dúvida, né? Mesmo no momento que você fala, ixi, acho que não tá dando, que vai dar certo.
Pô, bom demais, cara. Que valioso, que lindo, que importante esse depoimento. A gente adora estar com vocês e, mais uma vez, super obrigado por dedicar um tempinho aqui para a gente, para isto. A gente, pô, tem muito orgulho da trajetória de vocês e é muito grato pela confiança no nosso trabalho, da gente poder participar dessa jornada, dessa transformação. Nenhuma dúvida de que você, pô, já é um gigante, vai ser cada vez maior, vai fazer uma diferença absurda na vida de vários pacientes, ajudar suas equipes. Pô, vai fazer uma diferença gigantesca para a nossa medicina. Professor, muito obrigado. Foi um prazer incrível a oportunidade dessa conversa. E é isso. Pessoal, vamos para cima, que ano que vem estaremos todos aí, eu no R2 e o pessoal no iniciando. Vai chegar R1 nosso lá para vocês mandarem foto para gente. Vou falar com o pessoal, a gente vai fazer essa foto, mandar para você. Vou te mandar o contato deles também, para vocês conversarem e agendarem, que eu acho que vai ser proveitoso também entrevistar os dois meninos lá. Pô, vai ser um prazer gigantesco. Se você conseguir isso, vai ser um carinho gigantesco. Mais uma gentileza que você vai fazer por nós. João, brigadão mesmo, cara, de coração. Um beijão enorme, melhor sucesso, tudo de bom para você, sua família, sua esposa, cachorrinho. Se cuida muito, tá? Eu acho que é um desafio que a gente tem que puxar a orelha aí, principalmente no R1, que é, pô, muita coisa, muita novidade, a gente quer se envolver, estar presente, mas você tem que estar bem física e mentalmente o tempo inteiro, por muitos e muitos anos. Então, se puder, couber ainda um conselho do seu ex-professor, se cuida pra caramba, tá? Valeu demais. E eu já escutei de um professor antigo que não existe ex-professor. Existe professor antigo. Que honra, que honra. Acho que a única coisa, um privilégio único maior que ser professor atual é ser um professor antigo. Isso. Um abração, querido. Valeu, um abraço, boa noite. Valeu.